Beleza. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai conduzir o último encontro do período do nosso Seminários Fluidme, né? Nosso grupo de pesquisa em fluidinâmica computacional multiscala, onde a gente está dando ênfase nesse período ao tema da termodinâmica de misturas, né? O tema que a gente está tratando em 2024.1. E para fechar o nosso conjunto de encontros, eu vou colocar aqui na tela o capítulo do livro que a gente está usando, né, que é o livro do Prausnitz, no capítulo 12, que é o último capítulo do livro, que envolve o tema da equilíbrio de fases em altas pressões. Tá? Um capítulo com algumas coisas bem interessantes com relação a esse tema. Que a gente precisa dar uma olhada. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Imagino que vocês estejam vendo a tela compartilhada. Beleza. Deixa eu só acertar aqui as janelas. Bom, então, da nossa formação em termodinâmica tradicional, a gente lida com as variáveis termodinâmicas de uma maneira um tanto livre. Em que sentido? Parece que essas variáveis que estão na base ali do estudo da termodinâmica, pressão, temperatura, principalmente, massa específica, ela já é num segundo nível, mas principalmente temperatura e pressão, parece que elas podem assumir qualquer valor e tudo se resume ao problema de equações de estado. O problema para a gente, que está enfatizando essa questão de termodinâmica de misturas, é que para altas pressões começam a aparecer fenômenos que, de certa forma, surpreendem a nossa intuição. Tá? E aí, por isso, um capítulo dedicado a esse equilíbrio de fases em alta pressão, para a gente ficar atento à possibilidade de comportamento desses sistemas que vão ser objeto da análise termodinâmica, para que a gente não se atrapalhe nessas intuições, até em relação a resultados experimentais que a gente veria em algum trabalho e desconfiaria que aquele resultado estaria errado, alguma coisa assim, ou então de simulações que porventura a gente venha conduzir a fazer e ter expectativas falsas, né, com relação àqueles resultados. Né? Então, vamos dizer que esse capítulo 12, que é o capítulo final do livro que a gente está seguindo, ele serve como uma espécie de alerta sobre esses comportamentos não triviais, né, que a gente encontra para os sistemas de mistura em alta pressão. Tá? Então ele começa aqui falando alguns conteúdos bem gerais sobre a aplicação desses sistemas em alta pressão, mencionando que muitos processos químicos, né, o livro acaba tendo um pouquinho de ênfase na área de engenharia química, mas poderia ser qualquer outro tipo de sistema. A gente poderia pensar no motor de um foguete movido a propelente líquido, problemas até de aerodinâmica, problemas de detonação e tal. Então, né, não se restringe apenas à engenharia química, que é talvez um ambiente de uso tecnológico bem intenso dessas condições de alta pressão, mas se expande para outras áreas também de aplicação. Então, muitos processos químicos operam em altas pressões, e a gente pode mencionar operações de separação, exploração geológica, como, por exemplo, extração de petróleo e gás natural. Né? Então, olha, existem situações práticas até de interesse econômico nacional, né, que envolve o problema de altas pressões. Né? E aí ele diz o seguinte também, que a importância técnica é evidente, mas as aplicações quantitativas dessa termodinâmica referente ao comportamento de altas pressões não era algo muito comum
até os anos ali 1940. Isso porque essa manipulação termodinâmica de misturas em altas pressões acaba exigindo um volume de cálculos um pouco intenso, que acabou fazendo com que o uso dos computadores se tornasse praticamente obrigatório, mandatório nesse tipo de análise, né? Então, a gente pega ali os anos 1940, início dos anos 50, a transição, né, de uma fase pré-computacional para uma fase pré-computacional da tecnologia, e muita coisa passou a poder ser feita no âmbito da termodinâmica com o advento das máquinas automáticas de cálculo, né? Por enquanto, o computador vai servir apenas para isso, uma máquina automática de cálculo, né? É, e aí, o livro também nos alerta que a noção de alta pressão ela é relativa, né? Por exemplo, em algumas áreas tecnológicas, 1 milímetro de mercúrio, né, pressão medida em milímetros de mercúrio, 1 milímetro de mercúrio pode ser considerado uma pressão altíssima, porque a gente estaria em experimentos de quase vácuo, né? Então, 1 milímetro de mercúrio seria algo muito significativo. Enquanto em outras, né, algumas centenas de bars, a unidade de pressão, que é quase igual à atmosfera, é considerado praticamente vácuo, né? Então depende do campo de aplicação. É, para os fluidos puros, as pressões críticas variam de 2,3 bar, mais ou menos ali 2,3 atmosferas para o hélio, até cerca de 1.500 bar para o mercúrio, né? Ou seja, quando a gente está lidando com fluidos puros, dependendo do sistema que a gente está investigando, a pressão crítica, que é uma pressão importante, que na literatura acaba sempre tratando como uma alta pressão, uma temperatura acima da qual determinados fenômenos acontecem e tal, mas acaba tendo um comportamento muito distinto em relação à substância que eu estou investigando, né? Para o L, 2,3 é bastante, enquanto para o mercúrio só 1.500 vai ser bastante, né? Outra informação interessante é pensar que a temperatura, desculpa, a pressão no fundo do oceano mais profundo, que está a cerca de 10 quilômetros de profundidade, a gente tem uma pressão de mais ou menos 1.150 atmosferas, enquanto que a pressão no centro da Terra é estimada como sendo da faixa de 10 a 6 bar, né? 1 milhão de atmosferas. Os processos construídos pelo homem de máquinas que funcionam a alta pressão atingem coisas da ordem de 10 a quarta bar, né? Coisas mais ou menos ali de 10 mil atmosferas, e chegando a 1 milhão de atmosferas, aproximadamente, em operações de soldagem à explosão, né? Então, veja como é que é amplo o range, né, de quando a gente está falando do que está em jogo nessa ideia de alta pressão, desde 2,3 até 1 milhão, né? Ou seja, é uma faixa que, na verdade, está dizendo para a gente que depende do sistema que a gente está investigando, depende do fenômeno que a gente está investigando. Então, alta pode ser uma palavra muito ruim para a gente qualificar o sistema que está em estudo, né? Na verdade, o que acontece muitas vezes, sendo uma informação mais relevante, é a gente dizer efetivamente qual a faixa de pressão que está sendo investigada, ou pelo menos uma comparação com alguma pressão de referência, como a pressão crítica do sistema, né? Sei lá, dizer que a gente está trabalhando com o comportamento de misturas do tipo ar atmosférico em pressões até 10 vezes a pressão crítica, 100 vezes a pressão crítica, porque aí a gente fica pelo menos com uma referência, já que a pressão crítica ela ela descreve uma transição de fase importante de um outro regime da dinâmica interna do sistema e tal. Então serve como uma, um marco, né, nesse diagrama de fases para a gente se situar em termos de intensidade dessas grandezas termodinâmicas mais convencionais, né?
Equipamentos de análises químicas, como por exemplo a cromatografia líquida de alta pressão, chega a lidar com 1.000 atmosferas, por exemplo, né? Então, até por conta do diâmetro ali da tubulação, do meio onde aquele material é eluído de alguma maneira, né? Acaba gerando pressões muito elevadas, né? E ok, sem grandes problemas. O que é problema para a gente é entender o que vem junto, né, nessa condição termodinâmica de alta pressão. Aí até uma pausa, aproveitando aqui que eu me recordei disso nesse momento, a gente poderia pensar também no que acontece em altas temperaturas, né? Por que essa ênfase em altas pressões? Quando a gente está em altas temperaturas, os fenômenos que acontecem com o nosso material eles acabam sendo um pouco mais, vamos dizer assim, ligados à estrutura interna ali do meio. Por exemplo, conforme eu vou aumentando a temperatura, o nível de vibração molecular vai se tornando cada vez mais intenso, ao ponto de as moléculas que estarem ali presentes no sistema, elas começarem a se quebrar, né? Haver dissociação, ionização, coisas desse tipo. É um tipo de efeito que pode ser investigado, né, desses sistemas ionizados. Isso vai ter interesse para alguém, certamente, sistemas de altíssima pressão. Mas uma outra coisa que acaba distinguindo para a gente é que quando eu estou lidando com altas pressões, esse efeito de degradação molecular, vamos botar assim, não vai acontecer. E, na verdade, o que vai aparecer para a gente como algo relevante é a intensidade do efeito composicional. Em altas pressões, a presença, né, de uma composição daquele sistema que eu estou investigando acaba sendo muito muito alta, né, ao ponto de, às vezes, gerar fenômenos, gerar comportamentos que são assombrosamente imprevisíveis no que diz respeito à nossa intuição. Parece que até são anti-intuitivos, né? E aí o capítulo gira um pouco em torno de a gente ficar alerta com relação a esses comportamentos é, inusitados. Então ele coloca aqui uma escala de pressões, né, que vai desde a pressão atmosférica até pressões típicas de destilação, as pressões críticas de algumas substâncias, pressão no fundo do mar, é, processos do tipo soldagem por explosão, pressão do centro da Terra e tal. Então, uma escala em décadas, né, em ordens de grandeza aqui de pressão, para a gente ter pelo menos uma noção na cabeça. A fabricação de diamante sintético, né, da ordem ali de 50.000 atmosferas, né, são os dados que a gente encontra só para se situar, né, o que a gente pode chamar de alta pressão. Bom, e aí, como um destaque assim, para a gente definir de maneira um pouco mais precisa essa noção de alta pressão, até marquei aqui em verde, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vai chamar de alta pressão uma pressão suficientemente grande para ter um efeito apreciável nas propriedades termodinâmicas de todas as fases que estão sendo consideradas, né? Então, na verdade, é um conceito relativo. Tá? Quando a gente fala alta pressão, é um conceito relativo. É um conceito que vai exigir daquele que estiver lidando com as propriedades termodinâmicas um julgamento sobre o efeito da pressão sobre aquele sistema. Então, alta pressão vai ser a pressão grande o suficiente para ter um efeito considerável nas propriedades termodinâmicas das fases que estão sendo avaliadas, né? Por exemplo, um equilíbrio líquido-vapor, uma alta pressão pode ser algo da ordem de 20 até 1.000 atmosferas, dependendo do sistema que está sendo considerado ou da temperatura em que o processo está se dando, né? Então, dependendo do sistema, a pressão pode ser mais ou menos relevante, né? E essa percepção, talvez um pouco mais química a respeito desses sistemas, é que
fazem a gente parar para pensar, né? Vejam também, por outro lado, que lidar com sistemas em altíssima pressão acaba sendo um pouco difícil do ponto de vista operacional, né? Muitas vezes os dados do sistema que nos interessa investigar, eles são limitados por uma limitação real do ponto de vista tecnológico. Dos centros que trabalham com termodinâmica experimental, nem todos são habilitados com equipamentos que vão resistir a altíssimas pressões, né? São equipamentos muito caros que acabam exigindo materiais especiais, sistemas de vedação de altíssima segurança e tal, porque, né, se aquilo não resistir a uma altíssima pressão, tudo pode explodir, né? Então acaba tendo uma certa limitação. Imagina você visualizar um equilíbrio de fases, né? Visualizar um equilíbrio de fases numa pressão da ordem de 50.000 atmosferas, né? Então, para visualizar, eu preciso de um visor, de alguma maneira. Poderia ser um visor, tipo um material transparente que me permitisse ver lá dentro, um vidro, mas qual vidro resistiria a uma pressão de 50.000 atmosferas? Eu poderia colocar uma câmera dentro do sistema, mas a câmera tem uma lente, e a lente pode ser de vidro. Que lente seria essa, capaz de resistir a uma pressão de 50.000 atmosferas? Então veja que a gente começa a ter uns limites práticos que impedem, de certa maneira, a gente identificar algumas coisas, calcular algumas propriedades, determinar experimentalmente algumas propriedades por conta dessa condição que é extremamente adversa, né? Vou usar um termômetro de vidro num sistema de altíssima pressão. Ah, não, posso usar um termopar, uma medição elétrica de temperatura, mas será que essa pressão não vai, de alguma forma, deformar o meu material, alguma coisa assim, mudar a medida por efeitos de deformação ali das ligas metálicas e tal? Bom, então, tudo isso entra em jogo, né, para a gente pensar, e do ponto de vista de uma termodinâmica teórica, o que que nos resta? Nos resta lidar com os modelos gerais, manipular os poucos dados experimentais que se apresentam na literatura para a gente, o que a gente venha determinar, e fazer o melhor possível. Ponto. Fazer o melhor possível, essa é a regra. Tá? É um mar de limitações e a gente tem que se virar, eventualmente fazendo hipóteses que são um pouco violentas, mas que podem pelo menos fazer sentido, né, dentro do que a gente está buscando fazer para continuar, para prosseguir os cálculos e fazer algum tipo de previsão. Tá? Quando a gente está lidando com altas pressões, resultados precisos são difíceis da gente garantir, porque nem os próprios resultados experimentais a gente vai ter tanta confiança neles em função da condição adversa experimental. Tá? Esse que é o ponto, vamos dizer assim, dessa área. Tá? Bom, então, algo que acaba sendo relevante para a gente é que, olha o que que a gente encontra aqui, ó. As relações termodinâmicas que governam o comportamento de misturas em altas pressões, é, antes disso, a gente pode dar uma olhadinha em alguns resultados qualitativos de como que os fluidos, misturas de fluidos se comportam em pressões bem acima da atmosférica. Por exemplo, esse caso onde a gente tem uma mistura de etano e N-heptano, ou seja, um hidrocarboneto leve com um cara que é tradicionalmente líquido, numa temperatura fixa de 149 graus Celsius. Olha o que aparece aqui. Vamos ler esse gráfico, que é um gráfico que a gente não está muito acostumado. É um gráfico de pressão por composição. Pressão por composição. Tá? Individualmente, a gente tem aqui o etano, né, com uma pressão. Se bem que ele não anotou aqui. Ah, não, está aqui em cima. Ele fala que a temperatura crítica do etano é 32,3 graus Celsius e a temperatura crítica do N-heptano, é 267 graus Celsius. E eu estou numa composição a 149 graus, ou seja, uma temperatura intermediária às temperaturas críticas dos dois sistemas individuais puros, né?
E aí ele faz esse gráfico onde ele avalia como que a pressão varia em função da composição nessa temperatura, 149 graus. E ele consegue identificar uma curva de coexistência da fase líquida, ao ponto de identificar uma pressão crítica para essa temperatura, que qualifica um comportamento do tipo líquido mais vapor, dentro do que se chama o envelope de fases, para outras condições termodinâmicas, que vai ser apenas de líquido ou apenas de vapor. Tá? Então, veja que diferente daqueles diagramas de fase tradicionais, onde a gente tem o ponto crítico marcando o fim da linha de equilíbrio líquido-gás, o ponto mais alto do envelope de fases para uma determinada temperatura em função do volume e tal, aqui começa a entrar em cena a composição como definidor de uma pressão crítica, por exemplo. Se a gente estivesse lidando lá com as substâncias puras, esse eixo horizontal aqui, ele seria massa específica, densidade relativa, alguma coisa assim, volume do sistema, tá? Mas aqui vai entrar em jogo a composição. Tá? E vai ter uma temperatura crítica, ou desculpa, uma pressão crítica, dependendo da composição para cada valor de temperatura fixado. A gente sabe que das substâncias simples, a gente tem para cada uma delas uma temperatura, uma pressão, uma massa específica críticas. Mas quando a gente está lidando com misturas, a gente tem o aumento dos graus de liberdade do sistema, e isso causa esse efeito da gente ter temperaturas críticas em função de determinadas condições termodinâmicas, né? Na verdade, o que a gente tem é o que a gente vai falar de linhas críticas, planos críticos, né? Onde, em função da quantidade de componentes que eu tenho nessa mistura, eu posso ampliar esses lugares geométricos do tipo ponto crítico para o sistema que eu estou investigando. Tá? Esse que é o ponto. Então, esse gráfico, diferente daqueles que a gente está acostumado, a gente tem pressão em função de fração molar. E para uma temperatura fixada, a gente tem uma pressão crítica, né, que vai qualificar eu ter essa mistura de etano e heptano como líquido totalmente, gás totalmente ou líquido e gás, tá? Líquido e vapor. Esse que é a percepção que a gente precisa ter. Tá? Bom, diante disso, ele diz aqui que para caracterizar o equilíbrio líquido-vapor de um sistema binário, que acaba sendo o ponto de partida para toda essa análise, né, medidas precisam ser feitas, gerando dados como esse daqui para outras temperaturas, né, de modo que para cada temperatura tem uma composição crítica e uma pressão crítica. Ele coloca aqui, nessa figura aqui de baixo, dados experimentais das temperaturas críticas e pressões críticas, né, em função da fração molar para esse sistema. Vejam como a temperatura crítica e a pressão crítica mudam até com perfis diferentes. Aqui a gente tem a temperatura crítica simplesmente decaindo com o aumento da fração molar de etano, e no caso da pressão, ela tem um valor máximo e depois volta a cair. Né? Cada propriedade termodinâmica vai ter o seu comportamento em função da composição. Isso que começa a ser um pouco difícil da gente estimar, dar alguma previsão, mesmo que grosseira, né, sobre o comportamento dessas propriedades, porque a gente, né, não vai dominar todos esses efeitos interacionais que dominam a termodinâmica do sistema no nível molecular. Né? Então, a gente fica um pouco de mãos atadas, dependendo dos poucos dados experimentais e do manejo adequado e, de certa forma, sortudo, a gente pode até colocar nesses termos, do ferramental termodinâmico que está disponível para a gente manipular. Tá? Então, esses gráficos mostram, nossa, a temperatura crítica e a pressão crítica, em função da composição, mudam drasticamente, né, e de maneira completamente distinta
para o mesmo sistema quando estou mudando a fração molar deles. Tá? Então, ou seja, parece que tudo fica muito pastoso, assim, muita insegurança para qualificar esse tipo de sistema. Por isso que os trabalhos que envolvem essa termodinâmica mais, vamos dizer assim, complexa pelo nível composicional dos nossos sistemas, acaba sendo muito particular. É difícil a gente estabelecer uma teoria geral, né, dessas propriedades e tudo mais, porque o tempo todo, como já a gente até conversou em outros encontros aqui, acaba sendo necessário a gente ter esse apelo molecular, um apelo químico da constituição química do sistema, que particulariza os efeitos, principalmente dos parâmetros que estão em jogo nas equações de estado, nas regras de mistura, né, que são tão importantes quando a gente está fazendo termodinâmica desse tipo de sistema. Tá? Então, esse que é o ponto. Isso aqui. Tá. Uma coisa que a gente precisa considerar também é que quando a gente está lidando com esses sistemas de mistura, em altas pressões em especial, algo que acaba aparecendo muitas vezes, como efeito da pressão, são os efeitos de solubilidade. Tá? E pasmem, efeitos de solubilidade que, assim, às vezes nos surpreendem, como, por exemplo, a solubilidade de líquidos em líquidos, isso a gente está mais acostumado a pensar, né, tipo água e óleo, né? A gente sabe das condições padrão de funcionamento desse sistema, tipo um copo em cima da pia da cozinha, né? Que eles não vão se misturar. E eu posso variar um pouco essa pressão, isso não vai mudar. Mas quando eu aumento muito a pressão, será que esse comportamento não muda radicalmente? Será que eu não favoreço a miscibilidade ou desfavoreço qualquer miscibilidade residual? Depende do sistema. E tudo pode acontecer, tá? Chega-se ao ponto da gente até falar de miscibilidades ou imiscibilidades de gases em gases. Ou seja, de nem os gases se misturarem de forma adequada. Tá? E imagina quando eu tenho equilíbrio de fases, porque eu posso ter dois líquidos, líquidos que podem ser miscíveis, podem ser immiscíveis, ter um gás, o gás é, vai se mesclar a um dos líquidos apenas, vai formar um equilíbrio de fases com um dos líquidos e com o outro não, a quantidade de fases envolvidas nesse processo, ou seja, tudo ficou mais complicado, porque cada componente do meu sistema porta, né, um comportamento individual, mas quando eu misturo as coisas, fruto das interações moleculares que existem entre eles, acaba que muitos efeitos entram em jogo e que domar todos eles a partir de modelos acaba sendo algo um pouco complicado, né? Inclusive os efeitos de miscibilidade. Tá? Bom, dentro dessa discussão, o nosso livro até vai valorizar um pouco os efeitos do cômputo, né, do grau de liberdade do sistema, usando a regra de fase de Gibbs, né, e vai falar, ó, eu até já comentei disso, a gente vai ter linhas críticas, planos críticos, superfícies críticas e tudo mais, que precisa ser pensado em termos do número de graus de liberdade do sistema, que aumenta por conta de eu ter variáveis ligadas à composição. Né? Então, isso vai impactar no comportamento das propriedades. Aqui ele faz uma consideração sobre isso e tal, mas o que é crítico desse processo, que é especialmente árido para a gente começar a lidar, é que os diagramas de fase dessas misturas binárias, ainda no escopo das misturas binárias, vão se distinguir brutalmente em função do tipo de sistema que está sendo misturado. Tá? E aí existem basicamente 6 tipos de diagramas de fases típicos que evidenciam os comportamentos desses sistemas binários que estão acoplados no sistema termodinâmico. Tá? Então, existem basicamente 6 tipos, o que é o número alto, né, para a gente classificar, 6 tipos de comportamentos esperados,
para os diagramas de fases de sistemas binários, quando eu estou tentando imaginar como eles poderiam se comportar. Tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui seriam os 6 tipos de diagramas de fase. Tá? Existiria o tipo 1, que é o mais simples, e outros que acabam fazendo surgir pontos intermediários ligados aos equilíbrios de fase parciais dos componentes da mistura. Como se uma das fases, apenas uma das substâncias estivesse na forma líquida ou na forma gás, e aí eu formasse um ponto crítico em uma transição daquelas, uma fase líquida migrando para a fase vapor de uma determinada maneira, mas apenas um dos componentes, os dois e tal, de forma que esses gráficos seriam esperados. Tá? E aí, com isso, eu ter a classificação como um sistema do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Em função desses resultados, eu classificaria o sistema. Já pensem assim, pô, como que seria complicado a gente lidar com essas curvas de equilíbrio de fase e aqui do tipo pressão e temperatura, né, que para a gente é mais convencional. Uma delas, que acaba sendo, vamos dizer, a mais simples, né, que é esse tipo 1 aqui, eu vou até voltar aqui na tela para a gente ver o comportamento dessas coisas. Então, você imagina o seguinte, isso aqui é só para os sistemas do tipo 1. Eu tenho no diagrama PT, tá? Que eu vou até fazer um desenho aqui. Deixa eu aproveitar e pegar o lápis. Cadê? Venha lápis. O diagrama PT é aquele que tem a curva com esse perfil aqui que parece um Y. A gente tem nesse diagrama PT esse ponto daqui, que é a curva, que é o limite da curva de equilíbrio líquido-gás. A curva de equilíbrio líquido-gás é essa curva aqui, tá? E esse último ponto sendo o ponto crítico do sistema. Tá? Então, aqui o ponto crítico do sistema. Esse cara, aqui a gente pegaria nesse desenho aqui para os dois componentes da mistura separados. Então, o componente 1 teria essa linha de equilíbrio líquido-gás. E o componente 2 teria essa linha de equilíbrio líquido-gás com seus respectivos pontos críticos individuais. Como seria o ponto crítico da mistura? É uma pergunta interessante. Bom, uma das formas, os sistemas do tipo 1, tá? Eles se comportam de uma maneira tal que o ponto crítico se encontra nessa linha que une o ponto crítico de um até o ponto crítico do outro. É uma linha que, pelo que a gente está vendo aqui, não tem uma forma tão claramente definida, né? Mas uma linha curva, vamos botar assim, que em função da composição está aqui no meio do caminho. No limite do cara 1 puro vai ser esse valor, no limite do cara 2 puro vai ser esse outro valor. Mas o lance é, apenas os sistemas do tipo 1 se comportam desse jeito. Tá? Aqui é um gráfico tridimensional, que mostra a mesma coisa, só que aqui o fator composicional. Né? Essas pétalas que aparecem aqui têm a ver com o equilíbrio de fases, né? A parte gasosa, líquida e tal, que são tão importantes lá para os processos de destilação. Mas aqui o que importa mais para a gente é essa vista, né? Pressão por temperatura do comportamento dos dois sistemas. E aí ele fala aqui de alguns exemplos de sistemas que funcionam dessa maneira. Por exemplo, fluidos, mistura de fluidos polares com apolares, como metanol e hexano, né? Deixa eu ver se ele fala mais algum aqui. Tá. Aqui, ó, exemplos típicos. Metano e etano, N-butano e dióxido de carbono, tolueno e benzeno. Tá? Vejam que esses caras, deixa eu marcar aqui, eles são muito similares, exceto do dióxido de carbono, o N-butano, são praticamente apolares. Mas eles são
similares, menos esse do meio, não diria tanto, do ponto de vista químico, ao ponto de essa transição do ponto crítico de um até o outro ser mais suave. Essa que seria a ideia, né? São sistemas do tipo 1. Os sistemas do tipo 2 são os que ele chama de similares ao tipo 1, exceto pelo fato de que a baixas temperaturas as misturas líquidas dos componentes 1 e 2 não são miscíveis em todas as proporções. Então, nos sistemas do tipo 2, a gente começa a ter um efeito de dificuldade de mistura, de mescla desses componentes do sistema, no caso das misturas binárias. E isso faz com que acabe aparecendo pontos críticos internos ao diagrama de fase, como, por exemplo, esse limite superior crítico, ou é, ponto final crítico superior, ele chama aqui desse o CEP, né, que aparece naquelas curvas que eu mostrei para vocês. Vou voltar aqui para mostrar. Cadê? Ah, desculpa, era depois. Foi mal. Ixi, peraí. Um spoiler aqui. Aqui, ó. O CEP, tá? Esse ponto interno, que é um ponto crítico, mas ligado a um determinado tipo de equilíbrio que vai ser fruto de, aqui no caso, temperaturas mais baixas. Quando a gente começa a ter uma imiscibilidade desses líquidos que fazem parte aí da composição. Tá? Então, cada sistema vai ser um sistema, polaridade dos componentes, tudo isso entra em jogo nessa hora. E ele fala, olha, esses diagramas podem ainda ser mais complicados se tiver uma linha isotrópica e tudo mais, né, que tem a ver com essas interações. Os sistemas do tipo 3, ele vai dizer que são sistemas com ampla immiscibilidade, como misturas do tipo água e N-alcanos, alcanos lineares, né? E aí a gente tem comportamentos como esse aqui, essa linha crítica que ela se desvincula do ponto crítico de um dos componentes, tá? E segue um caminho próprio, é, e internamente esse ponto crítico de uma das substâncias puras se liga àquele limite superior quando a gente tem um equilíbrio de fases, vamos dizer assim, parcial, ou uma miscibilidade parcial, né? Os sistemas do tipo 4 e 5, que ele diz aqui que são similares, são sistemas onde a gente tem coisas do tipo etano e propanol, dióxido de carbono e nitrobenzeno, né, que aí o comportamento envolve até a aparição desse limite menor, né, de um ponto final de equilíbrio, né, esse LCEP que aparece aqui. Veja, as curvas vão se tornando cada vez mais esquisitas. E a previsão do comportamento intermediário do tipo passe uma linha e pega um ponto no meio, na composição que você quer, começa a não funcionar muito bem, porque eu tenho o problema da miscibilidade. Tá? Em resumo, é isso que está em jogo nessa confusão toda que ele apresenta aqui para a gente. Eu tenho uma heterogeneidade do sistema causada pela immiscibilidade provocada por causa da pressão elevada no sistema. E aí, em função disso, eu tenho comportamentos intermediários de equilíbrio de fases, às vezes apenas um dos líquidos, apenas, às vezes com os dois, de modo que fica difícil a gente determinar a priori tudo que está, como que esse sistema se comporta de maneira global em função da composição. Tá? Esse que é o ponto em resumo. Aqui, por exemplo, olha esse. Eu até marquei aqui de amarelo esses pequenos diagramas que esclarecem um pouquinho essa brincadeira. Eu tenho dois líquidos em contato, aqui, pelo menos no desenho, um nessa parte superior, outro embaixo, mas um equilíbrio de fases estabelecido entre esses dois, entre o gás e o líquido. E uma outra possibilidade, que é uma fase gasosa separada e duas fases líquidas
que podem atingir algum tipo de equilíbrio, tá? Ou permanecer separadas, né? Então, três possibilidades de fase em contato envolvendo a miscibilidade entre eles. Enquanto eu estou nessa condição, né, de um equilíbrio entre L1 e L2, desses líquidos, eu posso ter uma miscibilidade ali dinâmica e, num caso como esse, eu tenho fases separadas, né? E aí, como é que seria isso no sistema que a gente está investigando? Pasmem, isso apenas para um sistema binário. Imagina para sistemas mais complicados, onde eu tenho 3, 4, 5, 10, dezenas de componentes envolvidos, como é o que aparece em aplicações práticas do tipo petróleo, gás natural, coisas dessa natureza. Tá? Então, o uso de simuladores, né, termodinâmicos acaba sendo obrigatório porque não tem como dar conta de tantos modelos, tantas equações a resolver, que torna tudo muito, muito, muito mais complicado, né? Esse que é o ponto. É, Até aqui, como estamos, né? Algum comentário, alguma percepção? Se alguém já viu falar nisso de alguma maneira, algo que tenha chamado a atenção de forma especial nesse sobrevoo do tema que a gente está fazendo, como estamos aí nessa caminhada? Eu estou com o chat aberto aqui, tá? Tranquilo, ok. Tá. Tranquilo não tá, né? Vamos combinar que eu não acho nada disso tranquilo. É, assim, como eu falei ali no início, a ideia é a gente ficar alertas, né, a essas possibilidades de funcionamento. Como se a gente estivesse dizendo assim, nossa, chega um ponto que prever o comportamento é muito difícil, né? Rola uma certa imprevisibilidade desse comportamento, do nosso feeling natural, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma mistura de coisas que cotidianamente são gases e outras que são líquidas e tal, e eu coloco num sistema de alta pressão, qual a, a composição das fases envolvidas nessas composições. Às vezes o sistema vai se organizar de forma que eu tenha várias fases ali presentes e composições diferentes para essas fases em função dos componentes que estão ali em jogo, né? É um grande sistema de equações não lineares que precisa ser resolvido, né? Vários componentes que eu tenho a composição de cada componente em cada fase, e aí o que do ponto de vista termodinâmico isso tem que resultar para a gente? Numa igualdade das fugacidades de cada componente para todas as fases daquele sistema, né? No final das contas é isso. Eu tenho tantas fugacidades, quantas componentes eu tiver, quantas fases eu tiver. Então, como se eu tivesse uma matriz de fugacidades para cada componente, né? Eu tenho ali as substâncias, as fases de que elas participam, e eu tenho que resolver isso para todo mundo, né? De forma que, no final das contas, as fugacidades de cada componente seja igual para todas as fases que eles pertencem. Qual vai ser a composição? Isso é algo a se descobrir. Isso é algo a se descobrir, né? Qual a condição de equilíbrio termodinâmico composicional daquele sistema, né? Por outro lado, né, esse tipo de investigação, de trabalho, acaba sendo um trabalho muito específico, né? Vamos dizer que conforme a gente vai caminhando nesse livro, que está guiando pelo menos essa nossa visita ao tema, é como se a gente fosse deixando para trás, a cada capítulo que passa, mais e mais pessoas. No sentido de que pouquíssima gente vai trabalhar com esse assunto, é, como esse do capítulo 12, né? E o nosso grupo de trabalho aqui tem interesses ligados justamente a esse tipo de comportamento,
né? Um equilíbrio de fase ou termodinâmicas de alta pressão. Por um lado, essa termodinâmica, vamos chamar assim de defesa, né? Os efeitos de munições, de detonações e tudo mais. Isso é importante para a gente. É, E, por outro lado, aplicações tecnológicas que podem estar num cenário bastante brasileiro, vamos colocar assim, né? Toda essa tecnologia de petróleo, alguns processos industriais da área de polímeros e tal, de gases, né? Que fazem parte, assim, do nosso Parque Industrial Nacional, né? Vamos colocar assim. É, Beleza. Bom, aqui a gente tem esse gráfico aqui da figura 12,8 que mostra como que, em função da temperatura, para esse sistema do tipo metanol e eteno ou etileno, né, em função da temperatura, as próprias linhas de equilíbrio vão mudando de comportamento, né, ao ponto de, por exemplo, para essa temperatura de 295 Kelvin, chega a uma determinada composição que o comportamento do meu sistema é apenas vapor. Eu não chego nunca nesse limite aqui, né? Vai ser vapor, a partir daqui eu tenho uma linha divisória, enquanto para os outros ele tinha esse limite aqui no extremo da fração molar unitária, né? Eu posso ter coisas como essa, ó, equilíbrio de duas fases, equilíbrio de uma fase com vapor, equilíbrio da outra fase com vapor, né? O líquido 1, líquido 2, né? Então, é bastante complicado. E vejam como simulações de dinâmica molecular parece que também não são adequadas para fazer o estudo desse tipo de coisa, porque como é que eu vou separar todos esses materiais com as bolinhas se mexendo ali? Eu não consigo identificar com clareza uma fase que pertence àquele sistema, né? Não dá para dizer, esses caras aqui são do líquido, esses caras aqui são do vapor e tal. A dinâmica molecular não nos dá muita clareza com relação a isso, né? Então, tudo fica mais complicado, tá? E parece que a saída possível para esse tipo de sistema é lidar com uma termodinâmica mais raiz, como essa que a gente tem aqui no livro, né? O manejo dessas equações, potenciais termodinâmicos, propriedades, que todos acabam se ligando ao problema de cálculo de fugacidade, né? Tá, aqui outros exemplos e tal. Beleza. Bom, então, do que a gente viu, ele dá uma resumida dizendo o seguinte, que há um desafio obter modelos quantitativos que reproduzem o comportamento de equilíbrio de fase, o comportamento de fase fluida, né, é, que levam aqueles diagramas de fase que a gente mostrou. Em princípio, seria possível calcular esses diagramas de fase por uma equação de estado. Em princípio, né? É, Alguns trabalhos que a gente encontra aí na literatura mostraram que tipo, a equação de Van der Waals já seria suficiente para dar algumas respostas positivas desse cálculo, usando regras de mistura convencional, né? E, de certa forma, até levaram a resultados positivos ali em comparação com os poucos dados experimentais, né? Ele até dá uma dica aqui dizendo que um acordo quantitativo com o experimento acabava sendo mais frequente para comportamentos de fase do tipo 1 e tipo 2, né? Dentre aqueles gráficos ali que a gente viu. Ahn, mas diagramas de fase mais precisos acabavam sendo acabaram sendo calculados de forma mais específica e foram objetos de algumas publicações importantes, bem específicas, como, por exemplo, esse livro aqui do Sadi, de 1992, que a gente vai ter lá no nosso ambiente do Classroom, tá? É, São livros assim que acabaram se tornando referências importantes, quase que catálogos desses trabalhos para a gente se situar e comparar o que a gente está fazendo, né? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim. E
Dentro dessa avaliação, né, que a gente tem para o comportamento dos sistemas fluidos em termos de equilíbrio de fases, ele, nesse ponto, ele faz uma espécie de pausa para destacar o seguinte: olha, quando a gente está lidando com substâncias simples, eu tenho o ponto crítico como o ponto limite dessa linha de equilíbrio líquido-vapor. Porém, quando a gente está lidando com misturas, esse ponto crítico ele não é mais um limite de temperatura e pressão, onde eu tenho esse comportamento líquido e gás distintos dessa forma como a gente tem para substâncias simples, tá? Eu tenho até pressões e temperaturas superiores, e eu tenho também linhas internas que estão ligadas a esse ponto crítico de alguma forma e que mostram comportamentos importantes, como, por exemplo, quando que a primeira partícula de gás é formada com aumento de pressão numa determinada, quer dizer, com aumento da temperatura numa determinada pressão, ou quando a primeira gotinha líquida é formada quando eu estou diminuindo a temperatura a uma determinada pressão fixa. Aqui a gente pode até fazer umas linhas assim para a gente guiar o nosso raciocínio. Por exemplo, eu posso aumentar a temperatura e ver a formação da primeira bolhazinha sendo formada, ou diminuir a temperatura para ver a primeira gotícula líquida sendo formada. Tá? Mas em função da composição, eu posso ter regimes internos, intermediários, muito distintos, né, que vai ter a ver com os diferentes componentes que fazem parte dessa mistura. Para o líquido puro, não tem nada disso, né? Eu vou ter uma linha que se confunde a formação do gás ou a condensação do líquido, como de fato estando em cima dessa linha de equilíbrio líquido-gás, né? Mas aqui eu tenho limites, né? Limites que vão valer para a mistura toda, né? E que intermediariamente muita coisa pode acontecer. Para uma temperatura fixa também, o aumento da pressão leva a determinados comportamentos, né? Então, como por exemplo, a formação do primeira partícula de líquido, né? Coisas desse tipo, né? Que acabam acontecendo a temperaturas mais altas também, né? E tem um efeito importante aqui que a gente precisa mencionar. Esse aqui. Esse que é o efeito mais diferentão que a gente tem aqui lidando com essas misturas de sistemas fluidos. Então, só para a gente não se perder nessa parte aqui, eu vou com um pouquinho mais de calma. Ele diz assim: para um fluido puro, o ponto de bolha e o ponto de orvalho, que são esses limites da primeira partícula de gás, da primeira partícula de líquido formada, colapsam em uma linha única. E é evidente, quer dizer, nesse evento, o ponto crítico é o máximo no sentido de que é a mais alta temperatura e pressão onde líquido e gás coexistem em equilíbrio. Entretanto, numa mistura, o ponto crítico não é necessariamente o máximo com respeito à temperatura e pressão. Numa mistura, o líquido e o gás podem coexistir em temperaturas e pressões maiores do que a dos correspondentes pontos críticos. E por isso, aquelas marcações lá no gráfico em Tmax e Pmax, para além do ponto crítico. Tá? E isso faz com que aconteça um fenômeno bem conhecido, mas bem esquisito, chamado de condensação retrógrada. Tá? E é o que a gente vai ver aqui. Olha essa linha que ela vem da fase vapor, atravessa essa região bifásica e depois continua, né? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Normalmente, quando nós comprimimos um vapor, um gás, numa temperatura constante, o líquido começa a se formar no ponto de orvalho.
E conforme a compressão segue adiante, mais líquido é formado até o ponto de bolha, é, onde todo o vapor foi condensado. Porém, na vizinhança do ponto crítico da mistura, a compressão isotérmica, que é o processo que está aqui, ó, compressão, aumento da pressão isotérmica, temperatura fixa, pode seguir de uma maneira que ela corta, né, esse ponto de orvalho, não apenas uma vez, mas duas, e de maneira que eu tenho, numa determinada fase, uma formação maior de líquido e depois uma redução da formação desse líquido. É um efeito novo em comparação com essa termodinâmica das substâncias simples, né? Você pode pensar que o que está em jogo é uma proximidade com essas linhas aqui. Então ele está aumentando a pressão, está formando líquido e depois se afasta dessa linha daqui, diminuindo a quantidade de líquido formado. Tá? Essa que é a ideia da condensação retrógrada. Eu estou aumentando a pressão e por hora ele forma mais líquido e depois volta a fazer mais vapor, mais gás, né? Isso não é natural para a gente pensar, né? Então, é o que ele comenta aqui, ó. Suponha uma mistura na fase gasosa que está originalmente em E. Ela é comprimida isotermicamente, o primeiro líquido é formado em D, quando corta aqui a linha do ponto de orvalho, mais líquido é formado até chegar aqui, tá? E daí o líquido começa a evaporar até atingir B, que é o ponto de bolha, até que todo o líquido é evaporado nessa situação. Ao contrário, se nós começarmos na fase vapor em A, deixa eu diminuir aqui para aparecer tudo uma vez, espera aí. Então, começando daqui, expandindo isotermicamente o sistema, diminuindo a pressão, né? O primeiro líquido é obtido em B, mais líquido é formado até C, e depois o líquido evapora até que todo o gás é obtido novamente em D. Tá? Esses efeitos inesperados podem ser obtidos por resfriamento isobárico ou aquecimento de uma mistura na região crítica, e esse fenômeno retrógrado é comum em reservatórios de gás natural, onde o conhecimento, a compreensão adequada desse comportamento chamado de retrógrado é importante para a produção eficiente de gás. Tá? Então, esse efeito que está aqui, que é completamente inesperado dentro do conhecimento de físico-química tradicional que a gente tem, por conta dessa noção associada a ponto de orvalho e ponto de bolha de uma mistura de substâncias, tá? Ele está ainda dando a dica para a gente, dizendo, olha, ele é importante para a previsão de comportamento dos reservatórios de gás natural, porque isso vai mudar, né, as condições de operação do sistema, né, porque pode acontecer esse fenômeno de condensação retrógrada, formação de gás ou de líquido, né, com esse aumento ou redução da pressão. Não é o aumento da pressão não causa uma espécie de comportamento uniforme nessa transição de fase. Ele oscila, ele vai para mais líquido e depois volta a fazer mais gás. Ou o contrário, né? Quando a gente tem a transição de fase, a gente olha, não, eu vou aumentando uma propriedade e vai mudando continuamente, tá? Tornando ele mais denso ou menos denso. Mas aqui não, ele oscila, né? E isso é, de certa forma, inesperado dentro do que a gente conhece do comportamento dos sistemas puros, né? Esse é um ponto bem curioso para a gente pensar. Tá? Aí, bom, ele vai mostrando outros sistemas em que isso acontece, né, com alguns gráficos representativos. Esses gráficos são especialmente interessantes, porque o que ele mostra aqui? Ó, é o mesmo sistema, tá,
Não, na verdade são sistemas diferentes. De metilcetona e água, né? Trifenilmetano e enxofre, metilpiridina e óxido de deutério, né? Cada um desses gráficos, e como que a gente tem comportamentos muito diferentes desse sistema, onde estão as duas fases, né? Aqui as duas fases estão dentro desse envelope, as duas fases aqui estão fora do envelope, estão nessa região que se comporta como zonas separadas, aqui no intermédio dessas zonas separadas, pensando que aqui a gente tem fases únicas, né, na parte branquinha aqui. Então, cada sistema tem um comportamento completamente diferente um do outro, né? Imagina você pensar em equações de estado, em regras de mistura, em modelos que funcionem para todos eles de maneira unificada. Não tem, tá? Esse que é o ponto, não tem. Tá? E isso envolve, né, essa miscibilidade, né, que a pressão acaba impactando para os sistemas que interessam para a gente. Tá? Bom, aqui ele entra numa discussão um pouco mais quantitativa, mas eu acho que isso é um pouco maçante para a gente aqui, embora eu só vou marcar alguns pontos dizendo alguns caminhos de reflexão para isso. Como um objeto de análise, ele vai indicar a possibilidade de usar o ΔG de mistura como um gancho para analisar esses efeitos, né? O ΔG de mistura, e que vai nos exigir o uso, né, de regras de mistura para a gente lidar com esses sistemas. E parâmetros vão naturalmente aparecer no meio dessas formulações. Tá? Em função de como que esses parâmetros se combinam nas fórmulas do ΔG, a gente pode prever alguns comportamentos de miscibilidade e immiscibilidade dos sistemas. Tá? Esse é um ponto. Ele comenta aqui algumas equações que podem ser resolvidas e tal. Deixa eu ver o que mais que tinha. Aqui, como que o ponto crítico, uma possibilidade de calcular o ponto crítico em função do aumento da temperatura, mas ainda assim, isso exigiria um manejo adequado dos volumes molares para cada temperatura e pressão. Isso pode não ser algo muito óbvio, tá? Alguns exemplos. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Ó, a noção que eu tinha falado, equilíbrio gás-gás, né? E embora tenha soado um pouco estranho, né, falar de um equilíbrio gás-gás, mas ele alerta dizendo que são gás em altíssima pressão, tá? Que acabam tendo um comportamento muito parecido com o de líquidos, tá? Que são muito diferentes dos gases em condições típicas, que a gente chamaria de gás de fato, né? Então são gás em alta pressão, aí acaba tendo um problema de miscibilidade que pode acontecer. Tá? Aqui algumas curvas de equilíbrio gás-gás do tipo hélio-xenônio, né? Para diferentes pressões e temperaturas, né? Como é que são as curvas, né? Aqui pontos máximos que vão distinguir esse comportamento. Ele vai, assim, um ponto importante que ele comenta aqui é que para o cálculo de fugacidades, esse problema se torna um tanto quanto complicado, porque a gente tem a fugacidade dependendo da composição, da pressão, então não adianta eu querer calcular muito um cara desses, um coeficiente desses de maneira isolada, porque ele vai depender de todos os outros, a temperatura muda a composição muda o comportamento diante da pressão, então são todos interrelacionados, é um problema todo amarrado, né, ao ponto da gente ter discrepâncias muito grandes, como por exemplo, aqui a curva A, o comportamento da temperatura de fusão do argônio puro em função da pressão, do argônio com hélio, essa linha aqui, tracejada, e do argônio com hidrogênio, completamente diferente, né?
cara até poderia pensar, pô, o hélio e o hidrogênio são moléculas pequenininhas, né? Mas junto do argônio mudam drasticamente o comportamento do sistema, né? Então, como é que a gente conseguiria perceber isso com as nossas equações de estado? Como é que eu vou fazer hipóteses de funcionamento desse sistema? Ou seja, é tudo muito específico, né? E isso faz com que essa termodinâmica mais quantitativa, né, acabe se tornando objeto de análises bem pontuais de sistemas de interesse para a gente trabalhar, né? É difícil pela especificidade. Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante para fazer esses. Tá, isso aqui nem tanto. Passando aqui, como eu falei, era um sobrevoo. Isso aqui não. Ah, acho que aqui tinha alguma coisa interessante. Assim, ele depois aqui nessa seção 12.7, ele arrisca a delinear algumas ideias ligadas ao equilíbrio de fases usando equações de estado, com algumas considerações que poderiam soar como grosseiras no primeiro momento, do tipo, eu vou usar uma equação de estado padrão, tipo suave Regis Cohn, coisas assim, e usar até certo ponto hipóteses fortes como da aditividade dos volumes molares, tipo lei de Amagat, né? Foi uma das coisas que a gente conversou lá no início da nossa jornada aqui, né? Que isso funcionaria razoavelmente bem, né? Mas teria que ser testado em função dos dados experimentais disponíveis. Então ele comenta algumas coisas nesse sentido, dizendo que essa abordagem se chamaria uma abordagem de misturas baseada numa teoria de um fluido, né? Que assume que a equação de estado para a mistura dos fluidos é a mesma do que aquela para o fluido puro hipotético, cujas características, as constantes características B e A, típicas da equação de estado, dependem da composição, né? Ou seja, tratar a mistura como se fosse um gás, um fluido único, e eu vou resolver o problema da combinação apenas nos parâmetros A e B. E aí eu deixo rolar, a partir dos cálculos, todos os efeitos de equilíbrio de fases que vão aparecer ali no meu sistema. Né? Como se eu fizesse um fluido intermediário ajustando os parâmetros A e B, que vão depender da composição, vão depender dos parâmetros individuais, mas uma vez que eu consiga combinar essas coisas num parâmetro único, eu vou tratar o sistema como se fosse um fluido único, e a partir desses parâmetros eu vou calcular as propriedades de transição de fase de uma forma unificada, como se fosse uma coisa só. Né? Seria a abordagem talvez mais simples de combinar as coisas. Mas, como tudo que a gente está vendo aqui, vão ter alguns limites de aplicação, mas vamos dizer que seria uma regra geral. Né? Obter uma equação de estado representativa para o sistema como um todo. Tá? Aí ele comenta um pouquinho mais disso e tal. São variações da mesma coisa. Tá. Um outro ponto que ele alerta é a possibilidade de usar regras de mistura não quadráticas, em comparação com aquelas que a gente viu em alguns momentos aqui na nossa conversa. Tá? O que ele comenta aqui, ó, para misturas altamente não ideais, regras de mistura quadráticas, que é aquelas, né, tipo A1 vezes A2, A1 ao quadrado, que a gente passou por algumas delas aqui, são inadequadas. Tá? Muitos métodos foram propostos para modificar as regras de mistura originais, e em muitos casos, essas regras de mistura modificadas incluem uma parcela dependente da composição ou dependente da densidade para os parâmetros das interações binárias. Essas regras de mistura dependentes da densidade são formuladas para obter uma correta representação das propriedades da mistura em altas e baixas massas específicas, né? No limite das baixas massas específicas, elas reproduzem o comportamento
dependência da composição do segundo coeficiente do virial da mistura, né? Enquanto que no limite das altas massas específicas ou em pressão infinita, essas regras de mistura são determinadas pelo arranjo das forças, com algum modelo do tipo energia livre de Gibbs, de excesso para mistura líquida, né? Ou seja, são coisas muito particulares que, na verdade, no final das contas, a gente tem que testar e ver se dá certo. São algumas hipóteses de trabalho, né, que são muito particulares. E vejam o seguinte: os anos dessas publicações estão começando a se aproximar da gente. São coisas que, para além do limite da data, da idade do livro que a gente está seguindo aqui, são coisas que, assim, ainda estão na mesa como sendo objetos de investigação. Esses pesquisadores, alguns deles ainda estão na ativa, né? São pessoas que estão trabalhando ainda nos centros universitários, centros de pesquisa, que eventualmente poderiam ser pessoas com quem até a gente viesse a trabalhar, né? Então, essa que é a ideia, né? Regras de mistura dependentes da composição ou dependentes da massa específica, ou seja, isso existe, tá? Isso existe. E uma outra abordagem seria correlações do tipo estados correspondentes, né? Mas aí demandaria a gente obter temperaturas, pressões críticas ou volumes molares ou volumes específicos críticos para a mistura, o que não é lá tão trivial, tá? Mas tudo dependeria da composição. Esse parâmetro Z é um parâmetro composicional, tá? Até o fator acêntrico também levaria em conta essa composição, né? E existe um certo espaço para criatividade. Tem um comentário que ele faz aqui. Por exemplo, essa temperatura crítica é interessante, que olha o que aparece aqui, ó, um volume específico dos componentes, mas raiz quarta desse volume. Aí ele fala aqui, ó, o expoente 1/4 fornece uma tentativa empírica para levar em conta de maneira grosseira o fato de uma pequena molécula interagir com uma molécula grande. É, a, a molécula pequena vê apenas parte da molécula grande. Ou seja, como se fosse uma interação parcial em termos volumétricos. Aí ele tira uma raiz quarta dos volumes envolvidos. Às vezes não vai ser um quarto, vai ser um terço, vai ser um quinto, né? E isso vai depender do tamanho dessas moléculas, né? No fundo, ele está dizendo o seguinte: esses parâmetros que aparecem nessas regras de mistura são fortemente dependentes do sistema, e nesse caso, a dependência parece que considera de forma mais intensa os tamanhos das moléculas que estão ali presentes, né? Qual vai ser o melhor parâmetro? Isso é objeto de investigação, tá? Então, são coisas que ainda não estão absolutamente definidas, tá? Assim, ele comenta também essa teoria de radio chain perturbadas, né? Cadeias rígidas perturbadas, a teoria PHC, como útil para misturas contendo moléculas grandes e pequenas, né? Uma outra abordagem que, segundo ele, trouxe alguns resultados interessantes, né? Algumas variações dessa teoria, né? Aqui também acaba sendo variações. Hum, eu acho que seria isso. Acho que não tem mais nada. Ah, sim. Um sumário, bom, é um resumo que eu acabei já passando para vocês. Ah, mensagem final. Eu acho que aqui a gente pode encerrar essa nossa jornada. Esses dois parágrafos são importantes. Então, há muitas regras de mistura têm sido propostas, mas não há uma conclusão clara indicando que uma regra de mistura seja a melhor. Isso é importante para a gente, porque do que a gente já conversou, essas regras de mistura acabam trazendo uma certa intuição a respeito de como os sistemas interagem no nível molecular.
É difícil mapear isso até com simulações moleculares. Para obter um bom acordo com o experimento, os detalhes, né, em regras de mistura razoáveis são frequentemente menos importantes do que o número e a confiabilidade de parâmetros binários ajustáveis que aparecem na regra de misturas. Então, o que ele está dizendo é, às vezes, vale a pena flexibilizar do ponto de vista matemático em detrimento da compreensão física. Eu não sei muito bem a função daquele parâmetro, mas o importante é que as curvas ajustam os dados. É isso que ele quer dizer, tá? Então, nesse limite de total imprecisão sobre os fenômenos que estão em jogo, por conta de geometria, por conta de intensidades energéticas e tudo mais, a gente vai apelar para a matemática funcionar para a gente, tá? Essa que é a ideia. E, por fim, as relações fundamentais termodinâmicas que governam o equilíbrio de fases em alta pressão são bem compreendidas, mas as relações termodinâmicas fundamentais. O problema é que essas relações não podem ser reduzidas na prática, né, sem bons modelos de uma termodinâmica molecular. Esses bons modelos, em contrapartida, são escassos, especialmente para aplicações em regiões que são próximas e até mesmo distantes das condições críticas. Tá? E aí existe uma espécie de um progresso esperado nessas simulações moleculares para que a gente consiga aprimorar a nossa compreensão desses fluidos e misturas fluidas numa variedade de condições, incluindo altas pressões. Tá? Então, para a gente que está com interesse de fazer pesquisa nessa área, ele está dizendo que é um campo aberto, uma vez que a gente consiga trazer com mais clareza essas informações moleculares para a mesa da interpretação termodinâmica macroscópica, que é tudo muito específico, tudo muito raro, até os dados experimentais. Embora haja uma teoria geral bastante consolidada, mas na prática, por conta dos modelos moleculares serem limitados, acaba que tudo fica amarrado. Tá? E a gente viu que esses modelos moleculares vão ser importantes, principalmente em regras de mistura, que vão permitir calcular várias dessas propriedades termodinâmicas que nos interessam. Né? A gente está, vamos dizer assim, na hora certa, no lugar certo, com um ferramental certo, podendo contribuir para essa discussão. Agora cabe a nós ter a curiosidade, entre aspas, coragem, né, de fazer esses estudos nesses sistemas que nos interessam por diferentes motivos, cientes de que até nas simulações moleculares a gente pode encontrar dificuldades por conta dos campos de força que são ajustados em condições muito distantes dessas, como alta pressão e tudo mais. Né? Então, até os campos de força podem nos atrapalhar nesse trabalho, porque eles foram obtidos em condições que não representam o que a gente quer fazer. Né? São campos de força obtidos em condições empíricas, em dados experimentais, e que, na verdade, essa discussão está dizendo, olha, mas em altas pressões tudo é diferente, né? E extrapolar a capacidade de previsão desses campos de força para condições termodinâmicas muito distantes daquelas para que eles foram ajustados, isso pode levar a resultados absolutamente sem sentido, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não apresentar para a comunidade científica besteiras muito grandes. Né? Besteiras muito pequenas, isso é o normal, mas besteiras muito grandes, a gente tem que ficar pelo menos alerta de não jogar assim de maneira tão leviana. Bom, então a gente, de uma maneira um pouco mais veloz, a gente passou pelo capítulo 12 aqui como um todo, né? Pelo menos destacando aqui os principais momentos. A ideia era saber que essas coisas existem, tá?
saber que essas coisas existem, efeitos que foram mencionados aqui, mas qualquer tentativa de lidar mais diretamente com essas coisas vai demandar um tempo de aprendizado, de maturação, de leitura, de pegar esses trabalhos e mergulhar, né, para entender detalhes desse efeito composicional autoexpressões, que não é a nossa intenção, pelo menos aqui, mexer com isso, porque seria muito, muito chato. Em resumo, é isso. Seria muito chato, né? Mas pelo menos a ampliar o nosso vocabulário, né? E eu acho que esse livro acabou ajudando bastante a gente a perceber efeitos relevantes para a nossa pesquisa. Bom, então, pessoal, é isso, né? Com essa nossa apresentação, a gente encerra as atividades desse período do nosso grupo, do Fluidme, né? De fluidinâmica computacional, termofluidinâmica computacional multiscala, né? E no período que vem a gente vai tratar de outro tema que ainda não está muito bem definido, mas aí eu divulgo para vocês. A ideia é manter a nossa discussão com esse formato, só que com outro tema. Beleza? Então agradeço a vocês, parceria nessa jornada, a participação de quem, de maneira especial, de quem apresentou aqui, investiu uma energia preparando material para apresentar para a gente, né? E, e quem acompanhou, né? Espero que tenha sido útil de alguma maneira, né? É um ambiente diferente do que a gente está acostumado na prática na área de ciências exatas, que fica muito no âmbito de provas e trabalhos. Aqui não, uma coisa livre, meio que uma apresentação, uma conversa, dessa é um seminário, né? Então é isso. Período que vem tem mais. Forte abraço a todos e até breve. Valeu, pessoal. Até mais.